Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje vai fazer uma pergunta muito importante para a gente saber que conteúdo que a gente está consumindo na internet, enfim, no nosso dia a dia, que é quem é que pode falar sobre saúde mental? Vem comigo. De fato, muita gente tem falado de saúde mental. A gente viu agora em setembro, o Setembro Amarelo, que sempre trazem temas relacionados a suicídio, a saúde mental. E a gente tem visto pessoas assumindo seus diagnósticos, assumindo a possibilidade de falar sobre saúde mental. E isso tudo é muito bom. Contudo, é uma questão da gente saber também que tipo de conteúdo é esse, quem é essa pessoa que está falando e qual o critério que ela está usando para falar sobre saúde mental e como isso pode influenciar ou não as pessoas que consomem esse conteúdo. Vou dar algumas ideias de questões e critérios que acabam aparecendo quando a gente conversa sobre saúde mental. Há alguns anos atrás, a gente teve aquela série que ficou conhecida na Netflix, o 30 Reasons Why, né, os 13 porquês, né, que conta a história de uma jovem que desejava o suicídio. Enfim, a série conta o trajeto dela até o ato, e a forma com que foi feita foi muito polêmica, porque dava o indício de como se faz o ato de se matar, enfim. E acabou que o que seria uma conscientização sobre o suicídio se tornou um gatilho para muitas pessoas. Enfim, eu e outros psicólogos relatavam que a gente via mais pacientes, né, vindo até a gente, falando que a série tinha relembrado coisas que elas não estavam mais sentindo, desejos que ela não tinha mais, enfim, de suicídio e sentimentos depressivos. E a gente pergunta assim, então, toda boa intenção sobre falar sobre saúde mental de fato vai ser boa, né? Porque, no caso, essa série tinha uma boa intenção de trazer o debate sobre esse assunto, né? E no final das contas, não trouxe um bom resultado para as pessoas. Esse caso foi muito mais, assim, escandaloso sobre a questão dessa série do Netflix, mas tem algumas partes também mais sutis que a gente faz no dia a dia, a gente ouve no dia a dia, a gente nem percebe o quanto é perigoso a gente, por exemplo, consumir certos conteúdos sobre saúde mental. Outro exemplo, Setembro Amarelo. Setembro Amarelo sempre tem aquelas propagandas dizendo: meu inbox está aberto, pode mandar mensagem para mim, pode falar comigo, que você tem um lugar para ouvir. E com frequência a gente ouve relatos de pessoas que se dispõem a ouvir pessoas com desejo de suicídio e questões de saúde mental, mas que não tem o aporte teórico para isso, não tem aporte técnico, enfim, de experiência mesmo para fazer esse tipo de intervenção, e acaba entrando em um sofrimento também por ter, além de não saber lidar por conta própria com aquele sentimento do outro, ainda ter que lidar com você mesmo, com esse conflito. Então a gente vê assim, é uma excelente ideia poder abrir nossos corações para ouvir mais pessoas que estão sofrendo, mas no fundo, como isso é feito? Será que isso vai ser feito de uma forma que a pessoa que ouve tem condição de ouvir, né? Então pode parecer assim, às vezes mais escancarado, como na série, que tem a cena em si, mas também nessas sutilezas de como a gente se dispõe para ouvir coisas que, na verdade, a gente não tem condição de ouvir, ou de dizer, ou de se posicionar, ou, enfim, que a gente deveria estar aprendendo, como qualquer profissional, né? Tanto o profissional precisa ouvir e aprender, como pessoas que estão influenciando com conteúdos online, enfim, no dia a dia. Aí me veio uma questão que durante muito tempo eu me questionei, eu acho que é importante a gente entrar nesse debate, então a saúde mental é uma coisa que só deve ser falada por psicólogos, psiquiatras, psicanalistas e outros profissionais que têm esse conteúdo psi, assim, estudado tecnicamente? E aí eu vou entrar um pouco dessas conclusões que eu tive no meio do caminho. Primeiramente, eu vou responder que não. Mas o conteúdo que cada pessoa vai fazer depende de quem você é, de como você vai abordar e de onde você fala.
Eu vou usar esses 3 critérios para a gente conseguir entrar nesse tema. Por exemplo, você tem um diagnóstico, você foi diagnóstico com uma depressão leve. E é isso você quer falar no teu canal do YouTube, você quer falar, enfim, no teu grupo de amigos, você quer trazer um relato sobre a tua experiência com saúde mental. Isso não é nenhum problema, né? É até muito bom, e a gente tem visto, né, as pessoas assumindo mais seus diagnósticos, suas experiências. A gente teve recentemente a publicação de um clipe da Lady Gaga, que é o 911, que fala um pouco da experiência dela com remédios, provavelmente antipsicóticos e tal, e como ela lida com isso. Isso é muito bom, que as pessoas tentem normalizar e falar das suas experiências com a saúde mental. Contudo, existe um passo que às vezes acontece de pegar essa experiência, essa vivência tua de saúde mental e dizer que existe uma coisa que vocês podem fazer também, como se pudesse receitar ou uma meditação, ou um medicamento, ou uma prática de vida, que se você tem a experiência, significa que os outros podem também viver isso. Isso é um passo que não cabe a uma pessoa que simplesmente tem um diagnóstico e não tem uma formação teórica, né? Isso não significa que a pessoa não deva falar de saúde mental. É isso que eu quero deixar bem claro. A pessoa pode, deve, é crucial, faz toda a diferença você ter uma pessoa de referência tua que fala que tem, enfim, um transtorno de estresse pós-traumático e como ela convive com aquilo, como ela volta a andar de ônibus, como ela volta a passar por certos lugares. É crucial a gente entrar nesse lugar da vivência, né? E isso é muito importante. Há espaço para isso. Lembrando também das outras coisas éticas que estão implicadas. Quando a gente fala de uma vivência, a gente tem que entender que a gente está falando da nossa vivência. A gente não pode falar da vivência do nosso vizinho, a gente não pode falar da vivência de pessoas, enfim, pegando, por exemplo, um líder religioso, a experiência de um casal com depressão, da minha igreja, e que usaram um vídeo no YouTube sem consentimento. Mas ele não falou o nome das pessoas, não deixou claro o que era, mas tenha certeza, na tua igreja tem uma pessoa fofoqueira, tem a pessoa que percebe quem tá indo no gabinete conversar com o pastor, enfim, vão descobrir, usando iniciais, podem descobrir, mesmo que você tome todas as seguranças possíveis. Então, evite usar casos de pessoas que você conhece para você não entrar nesse mérito de acabar expondo coisas dos outros, né? Então, quando você quiser falar de experiência, fale da tua experiência com a saúde mental, o que você passou, o que você viveu. Crie esse processo de empatia com as pessoas ao redor, tipo, nossa, é possível você conviver com a depressão, possível você conviver com a esquizofrenia e outras coisas do tipo. Então, de certa forma, olha que ponte boa que vocês podem caminhar quando fala de saúde mental, sem necessariamente passar por um outro ponto, que é passar informações técnicas, né? Aí vem o segundo ponto. Muita gente quer passar experiências de conteúdo sobre saúde mental. Pessoas que não são psicólogos, pessoas que não são, enfim, psicoterapeutas, pessoas que não estudaram, né? E aí me veio uma outra questão que eu já fui mais ortodoxa, de dizer que você só entra nesses conteúdos se você for um psicólogo, psiquiatra, psicanalista, enfim, um psicoterapeuta ou uma outra formação do tipo. Mas hoje eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, né? Quando essa pessoa que não é um psicólogo está falando sobre saúde mental, o mais importante é saber que fontes eles estão usando, né? Aí sim, se eles estão retomando, se estão citando psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras e coisa do tipo, né? É muito possível que uma pessoa seja, enfim, não seja da área, seja, sei lá, um nutricionista, mas cita muitos psicólogos para falar sobre comportamento alimentar, né? E a pessoa pode falar sobre as relações de saúde mental e comida, citando profissionais da área de psicologia e, enfim, psiquiatria e coisa do tipo, né? Então, eu percebo que é muito possível uma pessoa que não é da área psi falar bem de saúde mental. Mas aí cabe a nós, os consumidores desse conteúdo, perguntarmos sempre:
qual é a formação dessa pessoa, se ela convive com psicólogos, ou coisas muito simples, tipo, tá, que fontes são essas que ela está citando? Tem pergunta, no vídeo da pessoa tem a biografia, ou enfim, nos sites, ela fala sobre a psicologia. Se é uma pessoa que fala muito de saúde mental e nunca fala de psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, enfim, desconfie como a pessoa está falando de um assunto e não cita os especialistas no assunto, né? E isso é uma coisa que eu falei num outro vídeo já mais antigo, que fala sobre como a gente deve separar quando eu escolher um líder espiritual para tirar nossas dúvidas ou quando a gente deve procurar psicoterapia, que são formações muito diferentes, né? Às vezes, por exemplo, um pastor tem 1 semestre de psicologia, tem 2 semestres de psicologia, às vezes não tem mais nada, às vezes fez online, não fez uma formação mesmo de aconselhamento, não teve um estudo sobre psicologia, e às vezes faz uma palestra inteira sobre saúde mental e não cita um profissional psicólogo, não cita um autor da psicologia, né? E isso é uma coisa que ele deve tomar cuidado. Enquanto um psicólogo, por exemplo, faz 5 anos de faculdade, um psiquiatra 7, 8 anos, porque faz a medicina e ainda faz especialização, um psicoterapeuta que faz uma formação clínica de 2 anos, né, uma especialização na área, pessoas fazem 2 anos e ainda assim a gente sente que é pouco. Então a gente se pergunta também, né, tipo, mas que conteúdo está sendo passado? Qualquer pessoa pode passar um conteúdo, mas de onde vem esse conteúdo? A gente sabe que existe um ar de anti-intelectualismo que tem surgido na nossa sociedade, que reprime um pouco, não leva muito a sério o conteúdo que é feito na academia, na universidade, que diz que, enfim, é um antro de certa ideologia política, mas ao mesmo tempo que se alega muitas coisas, perde, por exemplo, a importância de ter critérios nas pesquisas científicas. Essa é a grande graça da academia, porque quando você faz uma pesquisa, você tem critérios, você tem formas de avaliação, você tem formas de entrevista, você tem, enfim, pares mais velhos que você, que troca aquela informação para ver se corresponde ou não o que deve ser pesquisado. Então, de certa forma, citar a academia não é um sentido de ser intelectualista, assim, num sentido bobo de pedantismo, mas realmente usar o conteúdo que já tem acumulado. A gente pensa, por exemplo, psicologia, tem mais de 100 anos, e a gente joga isso fora, né, usando o discurso de que aqui tudo é ideológico, sendo que olha quanto conteúdo foi produzido, ainda será produzido dentro da área da psicologia, né? Então a gente deve tomar cuidado quando a gente vê a pessoa reprimindo muito uma área de conhecimento, sendo que tem tanto trabalho, né? Eu não gosto de tal autor, não gosto do Freud. Tá bom, tem 1 milhão de outros autores, né? Então é importante que a gente valorize os especialistas, não no sentido realmente pedante, mas em outros sentidos. E aí, se você tem interesse, tem plataformas fáceis de acessar, como a Cielo, né, que a gente encontra fácil no Google, o próprio Google Acadêmico, que tem várias revistas científicas, né? Esse processo nosso de conferir fake news, né, é uma coisa crucial, e isso acontece também na área científica. A gente tem que estar sempre conferindo que tipo de informação científica vem até nós, né? Para a gente também não espalhar conhecimentos falsos, às vezes na melhor das intenções. Aí também vem outra questão que as pessoas chamam muita atenção e que eu acho também crucial da gente entrar em análise, que é uma certa recusa, que é política, social, enfim, de focar somente em pesquisas acadêmicas. A proposta de, por exemplo, pensar conhecimentos holísticos, cultura tradicional, enfim, dizer que a gente está pensando muito a partir da ciência e tem outras coisas que a gente pode usar como, enfim, parâmetros para nossas fontes, enfim. Usando, por exemplo, uma terapia holística, ou uma aromaterapia, ou, enfim, um reiki. A gente ouve muito pessoas que estão focadas nessas terapias holísticas, né? A ideia de que a academia tem algumas
é muito eurocentrada, não valoriza outros conhecimentos, e para isso, enfim, a gente não vai citar eles. Então tá bom, eu também já fui numa época que eu já fui uma pessoa que dizia que então a gente não deveria consumir esse conteúdo. Hoje eu penso de uma forma um pouco diferente. Eu penso que, se você quer propor a partir de outros parâmetros, deixe claro que você está fazendo outros parâmetros, que você não está fazendo psicologia, você está fazendo terapia holística. Se você deixar muito claro para a pessoa vai não ser enganada. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, é você não enganar. Se você quer fazer uma terapia holística, a pessoa que busca uma terapia holística vai se identificar com você, né? Se você quer fazer uma sessão de reiki, deixa claro, isso aqui é reiki, isso aqui não é psicologia, é uma outra terapia e é tão legítima quanto, né? Não passa pelos critérios científicos, enfim, que a academia acaba fazendo, mas existem outros critérios, né? E são legítimos, né? Os critérios dos saberes tradicionais que não passam pela academia são legítimos, né? Tomar um chá de camomila, enfim, só deixa claro que você está usando outros critérios. Você está usando medicina chinesa, as culturas indígenas. Então, de certa forma, se você falar isso dentro do teu conteúdo, você está sendo honesto. E essa é a grande questão. O importante é você ser honesto no conteúdo que você está produzindo. Se você, por exemplo, é um líder religioso e você quer falar de saúde mental a partir do seu livro religioso, não falar sobre psicologia. Tem suas questões, mas ao mesmo tempo seja honesto de que você não está falando no sentido de realmente saúde mental, como um processo de adoecimento e de saúde. Você está falando no sentido espiritual. Deixa claro. Fala isso para as pessoas que estão ao teu redor. Deixa claro quais livros você está utilizando. Deixa claro se esses livros que você está utilizando são de profissionais da área de saúde mental ou não. São profissionais da área da espiritualidade. Essa clareza nas fontes é crucial para a gente ter um bom conteúdo sobre saúde mental. E aí você escolher. Não, eu quero saber o que, por exemplo, os espíritas entendem sobre o luto e como isso me afeta. Tá bom, mas eles não vão citar um psicólogo. Você está escolhendo um tipo de conteúdo sobre saúde mental, né? Então, de certa forma, esse é o critério que eu gostaria que a gente trouxesse, né? Pensar quem são as pessoas que estão produzindo, de que lugar elas estão produzindo, quais fontes que elas estão trazendo, se aquelas fontes elas estão respondendo o propósito daquele vídeo, daquele conteúdo. Então, se a pessoa quer falar sobre psicopatologia e ela não usa nenhuma fonte de psicopatologia, ela usa fontes, enfim, de uma religião, começa a desconfiar, né? Mas se ela quer falar, sim, das experiências espirituais e ela usar só a referência da religião, faz sentido. Ela está sendo honesta do que ela está propondo, né? Eu acho que esse é o ponto principal quando a gente pensa assim, quem deve falar de saúde mental. Então, meu convite para você é: busque quais são as fontes do que você consome, busque quem são essas pessoas, de onde elas falam, e enfim, a gente vai se comunicando, tirando dúvidas, e em breve a gente se vê em outro vídeo. Não deixe de compartilhar, curtir, enfim, se inscrever no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no canal, enfim, para alcançar mais pessoas. E até um outro momento. Abraços.